Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião da Aliança com o Corredor dos Solteiros. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo e depois às 9, 15 e 19h30 em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E eu convido você a estar entre nós. Vai ser uma bênção, vamos ficar muito felizes. Olha o que diz aqui. Em João 15, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Jesus falando. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A videira é o Senhor. Nós somos os ramos. É interessante saber que se nós não damos frutos, ele corta. Mas se damos frutos, ele poda. Então, de um jeito e do outro, nós vamos sofrer um corte, ou nós vamos sofrer uma poda. E eu vejo isso como maravilhoso, porque nós estamos em Cristo e, de repente, alguma coisa começa a acontecer. E nós ficamos, meu Deus, o que é? E, de repente, Deus está nos podando. Para quê? Para que possamos produzir mais frutos. Às vezes vem uma situação para tirar de nós aquela má atitude. É a poda. Então lá vem o Senhor com a sua tesourona. Bom, vamos tirar essa má atitude aqui. Vamos tirar essa má atitude aqui também. Vamos tirar mais essa má atitude aqui. E mais essa aqui. E ele vai nos podando. Por quê? Porque ele quer, já que você está produzindo frutos, essas má atitudes vão impedir você de produzir mais frutos. Então ele vai lá podar. Então ele permite uma situação para arrancar de nós os testes. Às vezes um problema, algo que vem para nos levar mais para ele, aquilo nos leva mais para ele, consequentemente tira de nós aquilo que está impedindo que produzamos mais frutos. Isso é maravilhoso, não é? Aí ele diz aqui, ó, todo fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Por quê? Só a palavra pode limpar uma pessoa. Como que você vai ser limpo se você não ler, não estudar, não ouvir a palavra? Só a palavra pode nos limpar. A palavra vem aqui, vamos limpar isso aqui, essa sujeira, esse sentimento ruim, isso aqui, vamos limpar. É a palavra. A palavra nos limpa.
É a palavra, só a palavra que nos limpa. Nada tem o poder para nos limpar como a palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como é que Deus vai permanecer numa pessoa que não está permanecendo nele? Como? Como que Deus vai permanecer numa pessoa se ela não está permanecendo nele? Sabe qual é o maior problema do monte de gente que se diz cristã? Eles não permanecem. Não permanecem. Não permanecem no Senhor, sendo limpos pela palavra, produzindo frutos e sofrendo as podas para produzir mais frutos. Tem que permanecer. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Você não pode mudar por si mesmo. Como é que você vai mudar se você não permanecer em Deus? Como é que você vai ter a cara de Deus? Porque a gente passa a se parecer com quem a gente convive. Como é que você vai parecer com Deus se você não permanecer nele? Como é que você vai conhecer mais a Deus se você não permanecer nele? Como é que você vai produzir mais frutos? Ou vai produzir frutos? Que talvez você não está produzindo nenhum. Que são as boas atitudes e etc. Se você não permanecer nele. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Eu vejo que algumas pessoas, elas ainda não entenderam isso. Se você não permanecer na videira que é Jesus, permanecer. Como é que eu mudo? Permanecendo. A gente não consegue mudar da noite para o dia. Mas é permanecendo. Permanecendo. Então, imagina você deve ter uma árvore aí na sua casa, uma plantinha que seja. Se você cortar um dos galhos e deixar ali por um dia, 2, às vezes até antes disso, começa você ver a secar. Então, se você não permanece no Senhor, você seca. Por que tem um monte de cristão seco? Porque não permanece. Dizem que querem mudar, mas só a palavra pode te limpar. Se você não para ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, ouvir, 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 ouvir e ouvir e ouvir e ouvir 500 vezes até entrar e declarando. Como você vai ser limpo? E você precisa amar isso, desejar isso, se esforçar. Porque se você não estiver na videira, você vai secar. Se você não estiver na videira que é Jesus, você vai secar. Você não vai produzir fruto nenhum. Não tem como você mudar, não tem como você ter uma vida abençoada, prosperar na fé, prosperar na vida. Não tem como se você não estiver na videira. Não tem como. Tá ouvindo isso? Tá prestando atenção? Tá pensando aí? Você tem que permanecer. Talvez você olha, você vê o tanto que você está seco, mas você não permanece. O quanto você está sujo, mas sua palavra pode te limpar. Sua palavra. Sua palavra tem o poder de nos limpar. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele. Se a pessoa permanece no Senhor, ele permanece na pessoa. Esse dará muito fruto,
Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, se você não permanecer em Jesus, você nunca vai ser uma pessoa diferente. Como é que você abandona os hábitos ruins e os vícios e a má atitude e aquele temperamento ruim permanecendo na videira? E a palavra vem e limpa, e limpa, e limpa. E vai te limpando e você vai se tornando uma pessoa completamente diferente. Mas por quê? Porque você está na videira, porque você está permanecendo. Você precisa permanecer. Talvez você é uma pessoa que até hoje não mudou em nada, seu caráter é o mesmo, não foi moldado ao de Deus. Você não está limpo, você não produz frutos, mas você não permanece, você está seco. Você é um galho seco. Mas por quê? Porque você não está na videira, você não está ligado à videira. Que é Jesus. Mesmo com erros, você tem que permanecer em Jesus, porque só em Jesus você vai ser limpo pela palavra. Só em Jesus você vai mudando as coisas. Só em Jesus, porque sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não consegue mudar nada na sua vida. Você não consegue mudar sua cabeça, mudar seu coração, mudar seu temperamento. Mudar nada. Você não consegue mudar. Sem Jesus nada podeis fazer. Sem Jesus você não consegue nada. Nada. Algumas coisas que as pessoas conseguem na carne, porque até às vezes você pode colocar uma força aí carnal e fazer alguma coisa, mas não dura. Essas mudanças na carne, essas conquistas na carne não permanecem. Elas precisam ser feitas no espírito. E para isso acontecer, eu preciso permanecer. Você precisa permanecer em Cristo. É permanecendo nele. Na videira. Você como ramo que vai receber essa seiva, esse alimento, essa força, essa ajuda para vencer um temperamento ruim, vencer uma mágoa, vencer tudo que você precisa vencer. Tudo. Olha aqui. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Está ouvindo? É o que eu estou falando. Ai, eu estou tão seco. Minha vida está seca. Está tudo seco. Mas claro, você não permanece na videira. Se você não permanece na videira, você é aquele ramo que é jogado fora e seca. É exatamente isso, jogado fora e seca. Porque só tem uma saída: permanecer no Senhor, que é a videira. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se você permanecer no Senhor e a palavra dele, você permanece no Senhor. E a palavra dele em você. Permanecer no Senhor e a palavra dele é que te guia, que continua te limpando, é que tem poder sobre você. A palavra dele em você. A palavra dele em você. Aí sim, permanecendo em Deus e a palavra dele em você. Você permanece no Senhor, não deixa ele por nada. E a palavra dele continua tendo ação, efeito, você é obediente a ela. Aí sim, as suas orações são ouvidas. O que você pede, chega até o trono. Você tem resposta. Porque talvez é uma outra coisa que você reclama.
E minhas orações não foram respondidas. Mas você não permaneceu. A palavra de Deus não tem permanecido em você. Você não é uma pessoa obediente à palavra. Mas como é que você vai obedecer à palavra se você não permanecer no Senhor Jesus? Porque é exatamente isso que eu li para você. Se você permanecer nele, ele permanece em você. Se ele não estiver em você, você não consegue fazer nada. Nada vai frutificar. Você não vai frutificar em nada. Que é por isso que possivelmente a sua vida não frutifica. Está entendendo? Tem que permanecer no Senhor. Escuta, a prioridade da sua vida deve ser sua vida espiritual. Cristianismo é um estilo de vida. Tudo começa com Cristo, termina com Cristo e gira em torno de Cristo, para Cristo, com Cristo. Se agrada a Cristo, eu faço. Se não agrada, não faço. Se está dentro da vontade dele, eu estou dentro. Se está fora da vontade dele, estou fora. Permanecer em Cristo é fazer dele a sua prioridade de vida. É deixar a palavra dele entrar em você, porque só ela pode te limpar. E se a palavra não estiver em você, você ora, você não está em Deus. A palavra dele não está em você, suas orações não são ouvidas. Escuta, você precisa entender que talvez você está numa igreja e você acha que isso já é o bastante. Não, não é. Faz parte, mas não é o bastante. Por favor, deixe isso entrar. Eu não quero que você fique aí perdendo vida como o povo de Israel perdeu no deserto, podendo fazer uma viagem, uma jornada de 11 dias, levou 40 anos e a maioria não entrou. Eu quero que você entenda. Só virar evangélico, eu fico vendo pessoas acabando com a vida e ainda escandalizando, porque acha que virou evangélico, pronto, meus problemas acabaram. Não. Não é virar evangélico. Não é agora, eu sou cristão. Você precisa permanecer no Senhor e a palavra dele em você. E deixar a palavra te limpar, só a palavra te limpa. Você precisa entender sobre relacionamento. Eu estou falando sobre relacionamento. Eu não estou falando sobre religião, regras, regulamentos. Sobre isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. O que não pode é você continuar se enganando. Você precisa despertar. Sair dessa condição rasa e mergulhar fundo e ter um encontro com Deus, com a verdadeira fé, com um novo nascimento, se tornar uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se fez novo na vida da nova criatura. Deixar através da palavra você ser limpo, o seu caráter ser transformado, ser mudado. Vamos. Talvez você ainda é uma pessoa apegada demais à religião, às regras, aos títulos, à letra. Ai, porque eu conheço isso, eu tive com fulano de tal. Ai, porque eu fui a Israel. Ai, gente. A vida com Deus é muito mais que isso. A vida com Deus você não pode se basear em eventos, em movimentos, não. Em uma vida íntima, um relacionamento íntimo, profundo, pessoal. Entendeu? Não é estar no meio da galera cristã que faz de você um homem e uma mulher de Deus e ter expressões que todo mundo no meio cristão está usando. Não, é você viver a palavra.
E para você viver a palavra, você tem que estar na videira. E tem que deixar a palavra estar em você. E essa palavra vai te limpar. Então você vai produzir frutos. Vamos para águas profundas. Eu não quero que você fique aí. Um fardo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Até hoje, talvez, você está sobrecarregado. Porque você não entendeu o sentido da fé em Jesus. Olha aqui, ó. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vós também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Só tem um jeito de você realmente se desenvolver em Deus, ter uma vida com Deus. É isso aqui. Permanecendo em Deus, Ele vai permanecer em você. Permanecendo em Deus, Ele vai permanecer em você. E a palavra dele em você, te limpando. E você então produzindo frutos, como uma nova criatura. Frutos. Que são atitudes que agradam a Deus, um comportamento que honra o nome do Senhor, que representa Ele bem. Entende? Eu oro para que os cristãos tenham levado isso com muita seriedade. Deus tem me colocado para orar nesse sentido. Porque eu vejo quantas pessoas que ainda não entenderam sobre isso, sobre o relacionamento com Cristo, uma vida com Cristo, livre de um monte de coisas que só escravizam. Quantas pessoas que vieram para Cristo estão mais escravas agora do que antes? Paulo ainda disse, não torneis a meter-vos no jugo da servidão. Na tradução Almeida, na tradução NVI ainda diz assim, não voltem a ser escravos. Mas tem gente que hoje é mais escravo hoje do que antes. Porque é tanta coisa. A religião impôs um fardo tão grande, a pessoa está apegada a tanta coisa. Às vezes ela está dentro do cristianismo em busca só de status. Quantas pessoas que estão para ficar amigo dos cristãos ricos, para fazer parte de um grupo tal, do grupo social certo, tal, sabe? E só sabe falar do que fez, para onde foi, e isso e aquilo. Não! Isso é ser cristão. Não! É uma vida com Deus. É investir tempo com Deus. Ele ser a prioridade da sua vida. É você ter uma vida simples, com orações simples. Uma vida normal, mas de paz, sem fardo, sem escravidão, sem esse peso, sem bizarrices. Uma vida com Deus. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, não com a igreja, não com a religião, não com o pastor, não com o meio evangélico. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, íntimo com Ele. E Ele está te buscando para isso. Ele te chamou para isso. Se você está vivendo de outra maneira, não é a ideia. Se você está seco, é porque você não tem permanecido nele, e a palavra dele em você, e a palavra te limpando. Pense a respeito. Se crê e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados.
trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida, que o Senhor ama muito e quer colocá-la no caminho certo. Cubra ela com teu sangue e ajuda ela a entender. Dê a ela entendimento, visão, revelação, compreensão e que ela tome a decisão certa pelo bem da vida dela. O Senhor trata com cada um individualmente, de forma individual, personalizada. Então que ela pare de se preocupar em impressionar os outros, ou com a opinião de um, em agradar o outro, ou ficar com questionamentos num lugar parada e com medos e etc. Que ela ouça a sua palavra e tome decisões. Que ela se aproxime do Senhor e pronto. Que ela busque realmente ter um encontro com o Senhor e ter um relacionamento com o Senhor, que é isso que ela precisa. Te conhecer. Ela precisa te conhecer, não conhecer mais uma igreja, conhecer a religião, conhecer a letra, conhecer a história da Bíblia. Ela precisa ter um entendimento da tua palavra de forma revelada, profunda, para a vida dela. Ela precisa, ao invés de participar de tantos grupos, para isso e aquilo, ela precisa ter um momento dela a sós com o Senhor, só ela e o Senhor. E passar a ter momentos assim, diários, e transformar isso num hábito que é um hábito maravilhoso. E ela vai crescer no Senhor. Ela precisa ter tempo com o Senhor, investir tempo no Senhor, estar com o Senhor, orar por isso, permanecer no Senhor, ter com uma convivência com o Senhor, priorizar o Senhor. É isso que ela precisa, urgentemente. O caminho ela fazer, primeiramente, é fazer do Senhor a prioridade da vida dela, permanecendo no Senhor. E daí para diante, meu Deus, se ela investir tempo no Senhor, ela só vai progredir. A nossa jornada tem que ser progressiva e ela precisa progredir. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Peço abundância e prosperidade na vida de cada um. Desperta mais semeadores, porque nós precisamos. O programa Mudança de Vida hoje precisa. Mova mais pessoas para semearem aqui. É uma boa terra e eu sei que elas serão bem recompensadas. Obrigada por essa oportunidade grandiosa e eu espero ter ajudado, meu Deus, e aquilo que eu não pude fazer, eu sei que o Senhor vai fazer muito melhor. Muito obrigada, Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida, 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba a vida.